Quase todo mundo já ouviu falar sobre o Tribunal do Júri. Inclusive, alguém que está assistindo esse vídeo pode estar se preparando para passar por um júri ou até mesmo ter um familiar que irá passar por ele. Então, assista esse vídeo até o final para entender. O Tribunal do Júri é um dos procedimentos mais complexos do direito criminal e também é um dos que mais exige do advogado criminalista. Mesmo assim, particularmente, é o procedimento que eu mais gosto de atuar. E não é tão difícil assim entender como funciona o Tribunal do Júri. E o que é o Tribunal do Júri? O que diferencia ele de um julgamento comum são os crimes que são julgados nele. E lá no Tribunal do Júri são julgados os crimes contra a vida. E os mais conhecidos e normalmente julgados são os crimes de homicídio e de tentativa de homicídio. Há um juiz, como em qualquer outro processo criminal. A diferença é que esse juiz não irá decidir se o acusado é culpado ou inocente, mas apenas se ele será ou não submetido ao Tribunal do Júri. E é lá no júri que é decidido se o acusado é culpado ou inocente. E essa decisão é feita por 7 jurados, que são 7 pessoas do povo, podendo ser cada um de nós, salvo algumas exceções que são trazidas pela lei. E se você chegou até aqui e se interessa por esse tipo de assunto, já se inscreva no nosso canal. E quais são as etapas do Tribunal do Júri? Bom, são 2 etapas. A primeira é onde será decidido se a pessoa irá ou não ser submetida ao Tribunal do Júri. E a segunda etapa é o plenário de júri, é o julgamento no júri em si, que lá sim os jurados irão decidir se a pessoa é culpada ou inocente. E a primeira etapa é muito similar a um processo comum, em que o acusado apresenta suas defesas por escrito, são produzidas provas tanto pela acusação, tanto pela defesa, e ao final é realizada uma audiência. Nessa audiência, testemunhas são ouvidas, até mesmo a vítima, se houver uma, será ouvida, o acusado é interrogado, provas são produzidas e, ao final dessa audiência, o juiz decidirá se a pessoa será ou não submetida ao Tribunal do Júri. E é importante dizermos que se o juiz entende que o acusado deve passar pelo Tribunal do Júri, não quer dizer que ele o considera culpado, apenas que o caso deve sim ser discutido, mas em júri e decidido pelos jurados. Ou seja, em outras palavras, ele não declara a culpa da pessoa, mas diz que há uma margem de interpretação em que a pessoa pode ser tanto culpada ou inocente. Logo, é demandado uma discussão do caso no Tribunal do Júri. O juiz também pode decidir pelo oposto, ou seja, em não mandá-lo para o Tribunal do Júri, que é a chamada impronúncia, em que o juiz decide que não há nenhuma prova ou provas suficientes que demonstrem que essa pessoa realmente cometeu esse crime. Ou seja, ele não vê nem essa margem de dúvidas que deva ser discutida no júri. Pelo contrário, ele entende que não há provas suficientes para que haja uma discussão e já encerra por ali dizendo que o acusado não deve ir a júri por falta de provas. Uma outra decisão que o juiz pode tomar nessa fase é a desclassificação. O que significa isso? O juiz, ele entende que há um crime, mas não é um crime contra a vida, ou seja, não é um crime de competência do júri. Então esse crime deve ser discutido sim, mas num juiz de um procedimento comum e não o de júri, que é um procedimento especial voltado aos crimes contra a vida. E lembra que eu disse que o juiz nessa primeira fase não decide se o acusado é culpado ou inocente? Bem, há uma exceção. Nessa fase também é possível que o juiz
absolva sumariamente o acusado. E o que isso quer dizer? É quando fica comprovado de forma inquestionável que não foi o acusado que cometeu esse crime, ou até mesmo que há uma circunstância que justifique o cometimento desse crime. Nesses casos, o juiz considera que o acusado é inocente e o absolve. Ou seja, não é nem que ele não entenda que não há provas contra o acusado. É muito melhor para o acusado. O juiz entende que realmente ele é inocente. E nesse caso é encerrado e ele não será submetido ao júri. Mas é claro que essas são situações excepcionais e raríssimas de se ver na prática. E agora vamos para a segunda etapa, o tribunal do júri. Se a pessoa for mandada a júri, no dia acontecerá como se fosse uma audiência também, e que provas poderão ser demonstradas para os jurados. Por exemplo, vídeos, testemunhas poderão ser ouvidas novamente, as vítimas, se existirem, e até mesmo os acusados serão interrogados novamente. Isso acontece para que, da mesma forma que as provas são produzidas em audiências para o juiz, que haja essa produção de provas para os jurados, para que assim eles consigam julgar para decidir se a pessoa será culpada ou inocentada. E após as provas serem produzidas, tanto a acusação quanto a defesa irão mostrar os seus argumentos para o jurado. Então a acusação terá 1h30 para convencer os jurados do seu ponto de vista, que normalmente é pedindo pela condenação. E também a defesa terá 1h30 para mostrar os seus argumentos e tentar convencer os jurados do oposto, ou seja, de que a pessoa é inocente ou até mesmo que o crime que ela cometeu, por exemplo, não tem uma qualificadora, que é um crime menos grave do que é o que ela está sendo acusada naquele júri. E após isso, a acusação pode escolher falar por mais 1h. E isso dará direito à defesa também falar por mais 1h. Mas, se a acusação não quiser falar essa hora adicional, a defesa não terá o direito a essa hora também para reforçar os seus fundamentos. Feito isso, os jurados irão votar para decidir, votando sim ou não em perguntas relacionadas ao caso que está sendo tratado ali. Então, por exemplo, uma pergunta seria: o acusado efetuou os disparos que matou a vítima? Isso é uma pergunta que os jurados votariam sim ou não. E a votação é vencida por maioria, ou seja, se são 7 jurados, 4 votos sim ou não encerram a votação e nós nem ficamos sabendo quais foram os outros votos, pois já não é mais necessário, pois aquela pergunta já foi decidida. Tendo o caso sido decidido pelos jurados e eles tenham entendido que o acusado é culpado, aí o juiz irá voltar em cena, mas apenas para aplicar a pena desse condenado. Ou seja, com base no que os jurados entenderam, o juiz vai decidir quanto de pena essa pessoa que foi condenada terá de cumprir. O tribunal do júri é um momento decisivo para quem passa por ele. Por isso, todos nós, jurados, promotores, advogados, todos os envolvidos têm que ter noção da responsabilidade que está em nossas mãos. Pois, além de decidir a culpa ou inocência de uma pessoa, também está sendo decidida a liberdade dela, pois condenações no tribunal do júri costumam ser em penas muito altas. E agora eu te convido para assistir alguns trechos da minha atuação em tribunais do júri, aqui mesmo no canal. E caso você precise de mais informações sobre o tribunal do júri, entre em contato conosco que podemos te ajudar.